Olá, queridas e queridos, tudo bem? Espero que estejam bem. Normalmente, quando ouvimos a palavra psicopata, logo pensamos em criminosos, violentos, serial killers, como vemos na TV, no cinema. Mas a verdade é que nem todos eles são assim. Apesar da psicopatia ser mais comum do que se imagina, a maioria das pessoas não sabe nada sobre esse distúrbio e é incapaz de reconhecer os psicopatas não violentos que nos cercam. Então, fique aqui comigo até o final do vídeo e saiba como se proteger na era dos psicopatas, que podem estar onde menos se imagina. Sou Neia Tawil, psicóloga, psicoterapeuta e idealizadora do movimento Família Eu, educando para o amor próprio. Psicopatia é o termo mais popular para nos referirmos à sociopatia, que é um distúrbio que se caracteriza pela falta de consciência. Entre seus principais sintomas estão a incapacidade de adequação às normas sociais, falta de sinceridade e tendência à manipulação, impulsividade, irresponsabilidade persistente e ausência de remorso. Para atingir seus objetivos, o psicopata é capaz de mentir, roubar, manipular e até matar sem sentir culpa. Sem sentir culpa alguma. Talvez seja um marido agressivo, um pai ou uma mãe que maltrata os filhos, ou um chefe que humilha os funcionários. Embora saibam o que é certo ou errado, esses indivíduos maléficos simplesmente não se importam com isso. Conhecem as regras da sociedade e entendem como nós, pessoas com consciência, agimos e pensamos e lançam mão disso para nos manipular e circular despercebidos em nosso meio. Para a maioria de nós é difícil aceitar esses fatos. Eles são alvitantes, injustos e assustadores. No entanto, é real que entre nós há indivíduos desprovidos de consciência e vivenciam as emoções de forma muito diferente da nossa, bem como desconhecem em absoluto o amor e qualquer outra ligação positiva com seus semelhantes. Por isso, para que cada um de vocês possa proteger os diversos eus da própria família eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu financeiro, eu social e muitos outros, da ameaça que um psicopata representa, trouxe as 13 regras desenvolvidas pela psicóloga Martha Stout, que estão no livro que ela escreveu, Meu Vizinho é um Psicopata. Olha aqui o livro. Então vamos lá. Regra número 1. Aceite a dura realidade de que algumas pessoas literalmente não têm consciência. Regra número 2. Em caso de conflito entre os seus instintos e o que se espera de alguém, no papel de educador, médico, líder, protetor dos animais, humanista, pai ou mãe, siga os seus instintos. Querendo ou não, você é um observador constante do comportamento humano e suas impressões não filtradas, apesar de alarmantes e aparentemente estranhas, podem muito bem ajudá-lo se você assimilar
assim o permitir. Seu instinto entende, sem precisar que lhe digam, que rótulos imponentes e respeitáveis não conferem consciência a quem não tem. Regra número 3. Quando pensar em um novo relacionamento, seja de que natureza for, siga a regra dos 3, com relação às afirmações e promessas que a outra pessoa fizer e as responsabilidades que ela tem. Transforme a regra dos 3 na sua política pessoal. Uma mentira, uma promessa não cumprida ou uma única responsabilidade negligenciada podem decorrer de um mal-entendido. 2 talvez representem um erro grave, mas 3 ocorrências indicam que você está lidando com um mentiroso e o engodo é a essência do comportamento de quem não tem consciência. Reduza o seu prejuízo e se afaste o mais rápido possível. Por mais difícil que seja abandonar o relacionamento, será melhor fazer isso logo do que mais tarde, quando os danos forem maiores. Não entregue o seu dinheiro, seu trabalho, seus segredos ou seu afeto a quem falhou 3 vezes. Suas doações valiosas serão desperdiçadas. Regra número 4. Questione a autoridade. Mais uma vez, confie nos seus instintos e ansiedades. Sobretudo, quando se tratar de pessoas que afirmem que a solução ideal para um problema seja dominar os outros, usar de violência, recorrer à guerra ou alguma outra coisa que viole a sua consciência. Faça isso mesmo, e principalmente quando todos à sua volta tiverem parado de questionar a autoridade. Repita para si mesmo o que o psicólogo Stanley Milgram nos ensinou sobre obediência. Ele diz que no mínimo 6 em cada 10 pessoas obedecerão cegamente, até o amargo fim. Uma autoridade aparentemente oficial. A boa notícia é que, na presença de apoio social, é mais fácil questionar a autoridade. Incentive o que estão à sua volta a questionar também. Regra número 5. Desconfie da bajulação. Elogios são ótimos, sobretudo quando sinceros. Por outro lado, a bajulação é exagerada e agrada nosso ego de uma maneira irreal. É uma característica do charme fingido e quase sempre envolve uma tentativa de manipulação, que às vezes pode ser inofensiva e outras sinistra. Vigie seu ego afagado e lembre-se de desconfiar da bajulação. Essa regra se aplica tanto a indivíduos quanto a grupos ou mesmo nações inteiras. Regra número 6. Se necessário, redefina seu conceito de respeito. Muitas vezes confundimos medo com respeito. E quanto mais tememos alguém, mais o vemos como merecedor do nosso respeito. Espero não confundir medo com respeito, pois ao fazer isso, eu garantiria a minha própria vitimização. Usemos nossos grandes cérebros humanos para superar a tendência animal de baixar a cabeça para os predadores, de modo a podermos distinguir o desnorteio automático da ansiedade e da admiração. Em um mundo perfeito, o respeito seria uma reação automática dirigida apenas aos fortes, aos generosos e aos moralmente corajosos. A pessoa que se aproveita do medo que causa não possui nenhuma dessas qualidades. A decisão de separar o respeito do medo é ainda mais importante para os grupos e as nações. O político mesquinho ou arrogante que ameaça o povo com lembretes frequentes da possibilidade de crimes, violência ou terrorismo e que depois usa esse medo reforçado para ganhar apoio, tem mais chance de ser um trapaceiro bem-sucedido do que um líder legítimo.
Isso também tem se mostrado verdadeiro ao longo da história. Regra número 7. Não entre no jogo. A intriga é uma ferramenta do sociopata. Resista à tentação de competir com um psicopata ou um sociopata sedutor, de analisá-lo ou mesmo de enfrentá-lo. Além de descer ao nível dele, você estará deixando de se concentrar no que realmente importa, que é se proteger. Regra número 8. A melhor maneira de se proteger de um sociopata ou psicopata é evitá-lo. Recusar-se a manter qualquer tipo de contato ou comunicação com ele. Nós, os psicólogos, psicólogas, não costumamos, recomendar que se evite um problema. Mas, nesse caso, abro deliberadamente uma exceção. Os psicopatas ou sociopatas vivem totalmente à margem das regras da sociedade, por isso é perigoso incluí-los em relacionamentos e ciclos sociais. Comece a praticar essa exclusão em seus próprios relacionamentos e vida social. Você não magoará ninguém. Por mais estranho que pareça, e embora eles possam tentar, fingir o contrário, os sociopatas não sentem mágoa. Talvez seus parentes e amigos jamais entendam por que você está evitando determinada pessoa. A sociopatia é incrivelmente difícil de ser percebida e ainda mais difícil de se explicar. Se for impossível evitar completamente o sociopata ou um psicopata, tente manter o mínimo de contato que puder. Regra número 9. Questione sua tendência a sentir pena. O respeito deve ser reservado aos generosos e moralmente corajosos. A pena é outra reação socialmente valiosa e deve ser reservada para inocentes que estejam de fato sofrendo ou enfrentando um revés da vida. Se ao contrário, você se vir com frequência sentindo pena de alguém que tem o hábito de magoá-lo ou outras pessoas e que busca ativamente sua solidariedade, é quase certo que você esteja lidando com um sociopata ou psicopata. Ainda nessa linha, lhe recomendo que questione seriamente a sua necessidade de ser educado em toda e qualquer situação. Para os adultos normais da nossa cultura, ser civilizado é um reflexo. E muitas vezes nos mostrarmos automaticamente corretos, mesmo quando alguém nos enfurece, mente ou nos apunhala pelas costas. Os sociopatas tiram grande proveito dessa cortesia para explorar os outros. Não tenha medo de fechar a cara e, com tranquilidade, ser direto. Regra número 10. Não tente recuperar os irrecuperáveis. Uma segunda, terceira, quarta e quinta chance deve ser dada aos indivíduos que têm consciência. Se você estiver lidando com alguém sem essa característica fundamental, aprenda a engolir em seco e reduzir seus prejuízos. A certa altura, a maioria de nós precisa aprender a lição importante, ainda que desanimadora, de que por melhores que sejam as nossas intenções, não podemos controlar o comportamento e menos ainda o caráter de outras pessoas. Aceite esse fato. Regra número 11. Nunca concorde com pena ou por qualquer outra razão em ajudar um sociopata ou psicopata a esconder seu verdadeiro caráter. O apelo que eles fazem, por favor, não conte, em geral, em tom choroso e rangendo os dentes, é uma marca registrada de ladrões, pedófilos e sociopatas. Não dê ouvidos a esse canto da sereia. Os outros merecem ser alertados, enquanto os sociopatas ou psicopatas não merecem que você os proteja. Se alguém desprovido de consciência insistir que você lhe deve isso, lembre-se do seguinte: você me deve essa. Tem sido o chavão dos sociopatas e psicopatas por 1000 anos e continuará sendo. Costumamos ouvir: você me deve essa, como uma cobrança da qual não podemos escapar. Mas não é assim. Não escute.
Ignore também outro chavão. Você é igualzinho a mim. Você não é. Regra número 12. Defenda a sua psique. Não permita que uma pessoa sem consciência, ou várias, convença você de que a humanidade é um fracasso. A maioria dos seres humanos tem consciência e é capaz de amar. Regra número 13. Viver bem é a melhor vingança. Vou ficando por aqui. Curta, compartilhe o vídeo e faça a sua inscrição no canal. Até o próximo!